Lista 6, exercício 1. Seja um capacitor de 10 nanofarads em série com um gerador de corrente alternada com voltagem de pico de 5 volts. A. Determine a frequência para o qual o pico da corrente vale 30 amperes. B. Qual é o valor de corrente no momento em que o E é igual a E0, né, que é igual a E máximo. C. Desenhe os fasores da FEM e da corrente em um instante genérico. D. Esboce os gráficos da corrente e das voltagens no capacitor e no gerador como função do tempo. Os gráficos devem estar superpostos no mesmo sistema de eixos cartesianos. Bem, vamos lá. O nosso circuito é esse aqui. É um circuito em que você tem uma fonte. Essa fonte varia no tempo, certo? E você tem uma corrente de resposta do circuito pelo fato de ter um capacitor, esse capacitor de 10 nanofarads. Em primeiro lugar, ele quer qual é a frequência para que o pico da corrente seja de 30 amperes. Bom, vamos caracterizar o circuito e entender como é que a gente calcula isso. Caracterizar o circuito significa, de cara, a gente calcular a reatância capacitiva, porque é o único elemento que a gente tem, o capacitor. A reatância indutiva é zero, a resistência é zero, porque eu não tenho nenhum deles aqui, só tenho a reatância capacitiva, só tenho o capacitor. E, claro, a minha impedância é igual à reatância capacitiva. Bem, a corrente, o pico de corrente, vai ser o pico da FEM dividido pela impedância, que é a reatância capacitiva nesse problema específico, certo? Dessa forma, o meu pico de corrente vai ser o pico da FEM, né? Dividido pela reatância, que é 1 sobre ômega c, então fica E0 ômega c. Bem, então o ômega é o pico da corrente dividido pelo pico da tensão vezes a capacitância, e a gente tem todos esses dados. A ideia é o pico da corrente ser 30, a tensão é 5 e a capacitância é 10 vezes 10 a menos 9. Então a nossa frequência é 6 vezes 10 a 8 radianos por segundo, ou 96 MHz. Para essa frequência específica, o pico da corrente é de 30 amperes. Essa é a ideia. Bem, e o valor da corrente no momento em que é igual a E0? Bem, no momento em que é igual a E0, então o E varia dessa forma, é 0 cosseno de ômega t, e a minha corrente varia é 0 cosseno de ômega t mais π sobre 2. Por que mais π sobre 2? Porque o capacitor adianta a corrente em π sobre 2. A diferença de potencial no capacitor é sempre defasada com a corrente em π sobre 2, onde a corrente está adiantada em π sobre 2. Na hora que o E é igual a 0, significa que o cosseno é igual a 1. Cosseno igual a 1, se o E é igual a 0, como ele está defasado em π sobre 2, consequentemente a minha corrente é igual a 0. Então, na hora que você está no máximo da FEM, a corrente é 0. Por quê? Porque você está no máximo da FEM, significa que você está no máximo da DDP no capacitor. Você está no máximo da DDP no capacitor, significa que o capacitor está totalmente carregado. Se ele está totalmente carregado, a corrente que passa por ele é 0. Essa é a lógica. Bom, e os fasores? Como é que fica? Bom, os fasores, a gente escreve eles dessa forma. Isso aqui num instante específico, né? Num instante específico qualquer, você vai ter o fasor da FEM como referência, tá aqui, ele variando como cosseno de ômega t, e aqui a nossa corrente adiantada em π sobre 2 com relação à FEM. Adiantada em π sobre 2 com relação à FEM, nossa corrente está nesse sentido adiantada em π sobre 2, é dessa forma que ficam os nossos fasores. Bem, e os gráficos? Bem, os gráficos ficam dessa forma. Isso é, no instante inicial, a FEM é máxima, né, do jeito que está aqui, cosseno do cosseno de ômega t, a FEM é máxima, e a minha corrente é 0, certo? No instante inicial. Quando a corrente atinge o valor máximo, a FEM é 0, quando a corrente é 0, ele está no valor máximo. Estão defasados em π sobre 2, certo? A FEM é cosseno menos π sobre 2.
Se você der uma olhada nos fasores, você vai perceber que quando a FEM está na horizontal, a corrente está na vertical, quer dizer, ele vai valer 0. Quando a FEM começa a diminuir, que está exatamente nessa região aqui, a FEM começa a diminuir, a corrente começa a aumentar, mas do lado negativo. É exatamente essa parte aqui. Certo? Eu aqui coloquei a amplitude da corrente qualquer coisa, por causa aí da FEM também, porque a gente está analisando aqui, na verdade, somente a fase, né? não as amplitudes, porque você não compara a corrente com FEM, né? Um não é maior que o outro, porque não faz sentido. Quando a gente coloca um gráfico em cima do outro desse jeito, é só para a gente fazer a análise da fase, que é quando um chega ao máximo, o outro chega ao zero e assim por diante. Desse jeito que está aqui. É isso.